Pessoal, vamos falar aqui então na semana 1 ainda, dia 1 da legislação administrativa, continuar com o assunto agentes públicos. Agora nós vamos estar conversando sobre os agentes administrativos, ok? Quem são os agentes administrativos? São vocês, certo? Agentes administrativos são os servidores públicos aí, que pode ser, não vou falar servidores públicos, eu coloquei aqui em cima servidor público, mas não vou pular etapa. Primeiro eu vou falar aqui agentes administrativos são o que? Maior contingente dos agentes públicos, ok? Então aqui dentro desse guarda-chuva aqui de agentes públicos, nós temos esses todos aqui. E desses todos, qual é o maior? Os administrativos, em termos de contingente. São os que exercem funções, então tem que ter o que? Uma função, ou um cargo, ou um emprego público, no mais das vezes de caráter caráter permanente, tá? Vai ter exceção? Vai. Não são membros de poderes estados, então não são membros, como a gente viu, como os agentes políticos, perfeito? E também não exercem atribuições de políticas ou governamentais. Integram então o quadro funcional dos entes da federação, ou seja, União, Estado, Distrito Federal e municípios, e as autarquias, a administração direta e indireta como um todo aí, ok? Agentes administrativos ou servidores estatais submetem-se à hierarquia funcional, tem uma hierarquia, ok? Ao regime jurídico estabelecido pela entidade a qual pertence. No caso da União aí, qual é o regime jurídico? Lei 8.112, vai ser um regime jurídico de direito público, perfeito? Quem são esses servidores estatais ou agentes administrativos? São os servidores estatutários, porque vão estar sob o regime de um estatuto, estão sob as normas de um estatuto, melhor dizendo. São os empregados públicos regidos pela CLT e os agentes temporários aí que estão para cumprir uma função no estado de caráter temporário e excepcional. O primeiro aí, os servidores estatutários, como eu falei, aí sim vai entrar vocês, certo? Servidores estatutários. Esse tema aqui geral é equivalente então aos servidores estatutários, servidores públicos. Efetivos possui o que? Um cargo efetivo ou somente comissionado, perfeito? Então aqui passou num concurso e aqui pode ou não ter passado no concurso, certo? Então uma pessoa pode ser apenas um cargo comissionado? Sim, livre nomeação, livre exoneração, perfeito? Então são esses dois casos que nós temos, então, os servidores públicos estatutários. Então estão sob o regime jurídico administrativo de natureza institucional, legal e unilateral. Por que unilateral? Porque você está submetido ao que está previsto numa lei. Então é diferente, por exemplo, do que ocorre com os empregados públicos que estão sobre o regime de um contrato, que é o que? A bilateralidade, ok? Então, unilateral vai estar sob regime sobre a lei, vai ter um ato de nomeação. Esse ato de nomeação está sujeito aí às suas os requisitos previstos em lei, ok? Quais são as características desse regime estatutário?
Primeiro, pluralidade normativa, ou seja, cada pluralidade é o que? Mais de uma legislação relacionada a quem? Ao servidor público. Então, nesse caso, regra, o chefe do executivo de cada um dos entes públicos vai estar como que eu posso? Editando um estatuto, ok? Para os seus servidores. No caso da União, a 8.112 serve inclusive para os servidores de todos os poderes, tá ok? Então a reserva aqui é no sentido amplo, perfeito? Por sentido amplo. Vínculo legal e institucional. O regime jurídico administrativo dos servidores é de direito público, de natureza unilateral, então não há contrato de trabalho, há um termo de posse, há um ato. Termo de posse é o que? É um ato. O fórum de julgamento é a justiça comum, não é a justiça especializada. Ou seja, se eu sou servidor público federal, litígio envolvendo um servidor estatutário vai ser a justiça federal. Agora nós temos os empregados públicos, certo? Quem são eles? São os que trabalham, por exemplo, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal. Banco do Brasil é o que? Sociedade de Economia Mista. Caixa Econômica Federal é o que? Empresa pública. Então, o regime jurídico de natureza contratual aqui agora é o que? O regime jurídico de natureza de direito privado, perfeito? Porque agora nós estamos submetendo eles às leis que estão consolidadas aí na legislação de trabalho. Então a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Quais são as características desses empregados públicos? Primeiro, unicidade da norma, que é quem a norma? CLT. Serve para todos os entes federados, inclusive. Regime contratual, agora é o que? É contrato ou então bilateral. Há uma relação de trabalho entre os empregados e a administração e a justiça agora é o que? Especializada. Então a justiça do trabalho competente para o julgamento das ações envolvendo os seletistas. Ok? Agora, por fim, nós vamos ver quem os agentes temporários. Então eles estão de forma transitória no serviço público. Então ele vai estar desempenhando uma função, certo? Uma função pública de caráter aí excepcional, a necessidade que ele vai estar desempenhando, e o que? Temporária. Porque qual é a situação? O cara vai prestar um concurso, não, ele vai fazer um processo seletivo tal como um concurso público, vai ter provas, título às vezes. Então esse cara vai passar num concurso, passou nesse concurso, que não é concurso, o nome é processo seletivo, mas na realidade é praticamente a mesma coisa, só para não dizer depois que o cara passou no concurso público e agora está indo embora. Então o nome técnico é processo seletivo. Passou no processo seletivo, é um caráter temporário de 2 anos, podendo muito excepcionalmente aí sendo prorrogado, ok? Muito bem fundamentado. Mas a regra é o que? Que atenda a uma necessidade que seja o que? Especial, e não só especial, mas sim também o que? Temporária. Exemplo, lá no Ministério da Cultura tem os agentes temporários que eles estão na prestação de contas de processos relativos a convênios, por exemplo, e nos quais precisa fazer o que? Uma agora conferência se o emprego do recurso público foi de acordo com a legislação. Então estão fazendo uma prestação de contas depois do término dessa prestação de contas, que tem um caráter temporário. Então na realidade foi o que? Tinha um acúmulo, precisaram desses agentes temporários, agora eles estão agindo, depois vão embora. Então essa é a regra. Qual outro que entra aqui nessa regra de agentes temporários?
Os agentes do IBGE lá, de epidemia, por exemplo, também. O pessoal da agente de epidemia vai contratar um monte de agentes temporários para tá tendo um surto, por exemplo, aí de dengue. Então o pessoal vai ser contratado para ou vacina ou para ir para as casas para fazer campanhas em loco. Então vai ser cadastrados, vão ser submetidos a um processo seletivo, vão ser contratados de forma temporária. Acabou aquela epidemia, acabou o contrato com eles, ok? Lembrando então que eles não são servidores ou seletistas, regem-se mais de todavia do que tem um contrato especial de direito público, perfeito? Então eles têm um contrato especial. Veja que eles também são o que? Agentes públicos, porque tá lá no guarda-chuva lá do agente público. Agentes públicos, nós estudamos que temos quem aqui debaixo do guarda-chuva? Os agentes políticos e os agentes administrativos. Estamos vendo agora, dentro dos agentes administrativos, quem está? Os agentes temporários, ok? Então, lembrar que eles não ocupam cargo, certo? Se eles ocupassem cargo, o cargo ele ia ser o que? O cargo tem uma natureza de, vamos colocar entre aspas aqui para você entender, vamos apagar isso aqui, definitividade, eu quero escrever aqui, tá? Por que isso? Definitividade dentro do órgão. Aí você olhar assim, Vandeira, eu conheço alguém que tem cargo comissionado, então ele tem de caráter definitividade, o cargo sim, ok? Então, ou não ocupa o cargo ou emprego. Quem ocupa emprego? Empregado público. Então, esse agente temporário, ele está o que? Apenas desempenhando uma função temporária em razão da necessidade pública de caráter, então é excepcional e temporário, ok? A doutrina vai falar sobre servidores estatais no sentido amplo. Maria Silvia Zanella de Pietro, ela vai falar que são servidores públicos em sentido amplo. Então pode trazer sentido amplo ou sentido estrito. Sentido amplo, as pessoas físicas que prestam serviço ao Estado e às entidades da administração indireta com vínculo empregatício ou mediante remuneração paga pelos cofres públicos. Então o que ele está dizendo aqui? Servidores públicos são pessoas físicas que prestam serviço ao Estado e às entidades da administração indireta com vínculo, olha a condição, tem que ter um vínculo empregatício e tem que ser pago mediante remuneração pelos cofres públicos. Para tirar a ideia de, por exemplo, do terceirizado, o serviço terceirizado ele é servidor público? Não, nem no sentido amplo, porque são pessoas físicas que prestam serviço ao Estado, pode ser, então ali de forma acessória prestando serviço ao Estado ou à entidade de administração indireta, com um vínculo empregatício, sim, mas não com o Estado, não com a autarquia, por exemplo, mas sim com a empresa tomadora de serviço, e mediante remuneração paga pela empresa, certo? Ah, mas a empresa não vai receber os cofres públicos? Não, mas a relação entre você, A e B, então esta relação que é verificada. Então se A está prestando serviço, recebe recursos de A, então é essa relação que vai ser vista. Então se o caso, a União está aqui, a União paga a A, que é uma empresa, e a empresa por sua vez paga a B, então o vínculo empregatício é entre A e B, no caso da União, ok?
nesse caso. Então por isso que nós não classificamos terceirizados como servidores públicos no sentido amplo, perfeito? Servidores temporários, então, no sentido amplo, o examinador tem trazido que aceitado essa terminologia, ao invés de agentes temporários, coloca servidor temporário. Então ele está empregando o seu sentido amplo aí. E no segundo aí, observação, no sentido estrito, aqui, considerar apenas como agente público aquele que ocupa cargo público. Então, sentido público, quem é servidor público? Apenas quem ocupa cargo público. Servidor público, não está dizendo que é cargo efetivo, ok? Então, cargo público pode ser de livre nomeação, livre exoneração, é considerado, então, servidor público no sentido estrito, somente eles. O José dos Santos Carvalho Filho vai apresentar algumas características alusivas a servidores públicos, certo? No sentido estrito. Então, sim, profissionalmente, os servidores públicos exercem então uma efetiva profissão. A Constituição, preocupada com profissionalmente, impôs aos entes federais, exceto aos municípios, a criação de escolas de governo, por exemplo, para a formação e aprimoramento profissional dos seus servidores. Caráter de definitividade. Então, a regra é que os servidores desempenhem as suas funções com cunho de permanência. As funções de caráter temporário existem, mas são situações excepcionais. Nesse caso aqui, ele agora está trazendo um sentido mais amplo. Ok? Era isso que nós tínhamos para essa aula. Até a próxima aí, daqui a pouquinho aí, seja só apertar o play que já vai estar funcionando para você. Vamos lá, mantenha o foco.